o Lab está a ser um espaço, no fundo, não tanto um workshop estruturado e orientado, mas mais um fórum de discussão, uma mesa redonda, fluida, em que os participantes vão entrando e saindo, para, no fundo, percebermos quais é que são percebemos que as tecnologias, os novos mídia têm consequências, e o PowerPoint é um bom exemplo de uma tecnologia que acaba por, como todas as tecnologias que surgem, afetam a nossa forma de pensar, mas o PowerPoint, ao ser estruturado para toda uma série de trabalhos, e tem esse papel muito importante no mundo académico e no mundo laboral, não é? Acaba por ser, como é que eu hei de dizer, o PowerPoint tem um papel muito preponderante no mundo académico e no mundo laboral, e muitas vezes não é apenas a ferramenta de destino, a ferramenta de apresentação, mas acaba por ser a ferramenta onde o pensamento é estruturado e é feito. E é uma ferramenta que formata esse pensamento para uma certa... para um certo simplismo, não é? Para uma falta de nuance e de complexidade nas questões, que tem consequências. E eu tenho a oportunidade de discutirmos alguns casos, quer das nossas próprias vidas, quer casos que são famosos e documentados nos mídia. O Edward Tufte, que é um grande especialista em visualização e em design de comunicação, relata a forma como o PowerPoint foi utilizado para fazer para, no fundo, apresentar de forma muito simplista nas Nações Unidas os argumentos dos Estados Unidos para a intervenção no Iraque, ou a forma como até teve consequências a nível da forma também simplista, como antes do desastre do Space Shuttle Columbia, sabendo-se que havia um problema com a nave, os comitês de engenharia que estudaram o problema, recorreram a apresentações de PowerPoint em que os pontos a favor da integridade estrutural da nave estavam em tipo de letra maior que os potenciais pontos contra, o que levou a que as pessoas que assistiram a essas apresentações concluíssem que tudo estava bem, quando a verdadeira conclusão era que poderia haver um problema. E isso teve consequências graves, porque aquela tripulação, não é, perdeu a vida. E, portanto, aqui é estabelecido um paralelo entre o PowerPoint e outra coisa que de alguma forma também leva ao pensamento a perder a sua complexidade, a sua nuance, não é? Que é as bebidas alcoólicas, não é? E então lidamos aqui com uma espécie de PowerPointers anónimas, como indica o título, não do ponto de vista de vamos fazer aqui um grupo de suporte para abandonar o PowerPoint, naquela lógica de olá, o meu nome é Eduardo e eu tenho um problema com o PowerPoint, mas na lógica de sermos nós aqui a discutir quais serão os 12 passos que um grupo desses poderia ter e poderia indicar aos seus membros, não é? Ou seja, quais são os tipos de estratégias que nós podemos usar, pelo menos para usar estas tecnologias de forma mais responsável, perceber que o PowerPoint formata e que, por vezes, esse formato pode nos ser conveniente, podemos simplesmente querer mostrar imagens na nossa apresentação, mas outras vezes o formato não é conveniente. E poderá fazer sentido usarmos outro tipo de ferramenta, outro tipo de tecnologias, ou simplesmente falar e desenhar o nosso pensamento utilizando o quadro, por exemplo. Não é? E isso foi uma das questões mais importantes que na sessão que já tivemos foi abordada, foi perceber que uma boa apresentação retrata esta complexidade do conhecimento. E uma boa apresentação acabam por haver sempre múltiplas linhas de comunicação em simultâneo, não é?
E não estamos a falar daquilo que é chamado multitasking, em que eu estou a ver um filme e ao mesmo tempo estou no Facebook e acabo por nem prestar atenção ao Facebook nem ao filme. Porque aí estamos a falar de duas coisas que não têm relação, não é? Mas numa boa apresentação eu se calhar o meu discurso verbal está relacionado com a imagem que estou a mostrar e dessa forma constitui uma montagem. E perceber que existe montagem nisto que fazemos, numa apresentação, não é? E a componente física, mesmo o meu próprio movimento, vai de alguma forma animar as referências que posso pôr textuais no ecrã, ou mesmo o facto, por exemplo, isto para entrar em coisas específicas, não é? Porque não projetar-se em vez de utilizarmos constantemente a parede branca ou utilizarmos telas para videoprojetor, porque não projetarmos no quadro branco e ir escrevendo por cima da projeção. Isto já cria também esta montagem, isto cria no público também a capacidade de seguir o pensamento de quem está a apresentar e permite então essa participação ativa por parte do público, por oposição à participação passiva que costumamos ver naquilo que é o típico produto PowerPoint, em que quem vai apresentar chega lá já com um produto final e em que nós não temos a noção como é que o pensamento está a ser construído, não é? Pois é, nós somos confrontados com uma série de slides e não vemos o seu processo. E o processo é o que conta, de facto.